Graça e paz, Lídias. Estamos começando hoje nossa lição número 9, que tem data de 29 de agosto de 2021. E eu convido você a orar comigo para começarmos essa aula. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por tudo quanto o Senhor tem dado às nossas vidas. Te agradecemos por essa oportunidade de nos sentarmos para aprender da Tua Palavra. Te pedimos, Espírito Santo, que ministre ao nosso coração, que possamos ter essa palavra enraizada em nosso coração, na nossa mente, e que possamos, sobretudo, dar frutos desta palavra. Em nome de Jesus, amém. Então, lição número 9, nós já estamos caminhando para o término do nosso trimestre, terceiro trimestre de 2021. E essa lição de hoje fala sobre o reinado de Joás. Sendo que nas lições anteriores nós falamos dos profetas Elias e Eliseu e os seus ministérios, como foram importantes durante o percurso desses reis que foram bons e maus sobre Israel e Judá. E hoje nós vamos falar sobre o reinado de Joás, esse rei do sul. E o nosso texto áureo está em Provérbios capítulo 3, versículo 3 e 4, que diz assim: não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. A verdade prática diz: para ter uma vida de constante comunhão com Deus é necessário abandonar todo tipo de idolatria e confiar nele inteiramente. Então nós vamos caminhar nessa lição 9 por essa história, e que Provérbios, Salomão já vem dizendo que nós precisamos atar, escrever na tábua do nosso coração toda a benignidade, toda a fidelidade, para acharmos graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. O significado do nome Joás é dado pelo Senhor. E nós vamos, conhecendo essa história, nós percebemos que Joás, desde a tenra idade, não sei se poucos meses ou se já com um ano de vida, mas ele enfrentou dificuldades para sobreviver. E nós vamos conhecer essa história profundamente. Por que, Osana, que ele já enfrentou dificuldade para sobreviver? Porque a história de Joás, ela está ligada diretamente a uma linhagem que já havia no Reino do Norte, comprometida com o Reino do Sul. Por quê? Porque Josafá, que foi um rei bom, que temeu o Senhor, que executou os cultos ao Senhor, que não agiu com idolatria, mas temeu o Senhor e adorou o Senhor da maneira que o Senhor queria, ele fez alianças. E nós já até falamos sobre isso em cultos e em lições da escola dominical, que Josafá, ele foi um rei que agradou o Senhor, mas ele socorreu Acabe e ele socorreu Jorão, filho de Acabe. E todas as vezes que nós falamos sobre isso, nós falamos sobre alianças que você constrói com pessoas que você não deveria construir, e que isso vai trazer dificuldade para você, presente ou futura, mas ela vai trazer a dificuldade por causa da aliança que você está fazendo. Então Josafá, ele morre, mas Jeorão, seu filho, se casa com a filha de Acabe, o rei do norte. Josafá, rei do sul, tem um filho, Jeorão. Não é Jorão, tá, irmãos? Jorão é filho de Acabe, Jeorão é filho de Josafá. Jeorão se casa com a filha de Acabe. Feita uma aliança. E, Osana, por que essa aliança é preocupante? E por que Joás entra no risco nessa história? Porque, irmãs, eu vou convidar vocês que vão acompanhar essa aula e querem aprender da palavra, a lerem os capítulos 22, 23 e 24 de 2 Crônicas. Muitas vezes nós dizemos assim: Crônicas é um livro muito difícil de ler, porque tem aquele tanto de genealogia. Sim, tem a genealogia, mas tem partes importantíssimas dessa história. O escritor de Crônicas, ele
Quando fala de Joás, ele fala da maneira ruim como terminou o reinado de Joás. Nos livros dos reis, o escritor já relata como que começou. E se vocês lembrarem na nossa primeira lição, quando nós falamos de Salomão, nós falamos sobre o início das coisas e o fim. A maneira como nós começamos a nossa caminhada e como nós terminamos. E é essa história de Joás, nós vamos entender um pouco mais disso. Então, Josafá faz uma aliança, essa é a linhagem de Davi. Entenda bem, a linhagem de Josafá é a linhagem de Davi, da qual nasceria Jesus. E veja bem o texto de 1 Reis, vamos ler comigo? 1 Reis 11:36, nós citamos essa passagem na nossa primeira lição, tá, irmãs? Não é nada novo aqui, nós falamos sobre isso. 1 Reis capítulo 11, versículo 36. Leia comigo, por favor, quando Deus estava fazendo a promessa a Jeroboão. E a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que elegi para pôr ali o meu nome. Deus fez uma promessa, que em Jerusalém ele colocava uma lâmpada para que o Davi fosse lembrado. Essa era a descendência. Essa descendência de Davi, quando chega a Josafá, ela é comprometida. Por quê? Porque o reino do norte, a descendência de Acabe, está ligada à descendência de Josafá e pronta para destruir a linhagem de Davi que estava caminhando ao encontro da promessa. E Deus deu o livramento? Deus deu o livramento, e Joás é prova disso. Vamos à nossa leitura bíblica em classe? Até agora eu falei apenas do título da lição, nós vamos ler rapidinho então o texto de 2 Reis 11 na leitura bíblica em classe, que eu sempre peço para vocês fazerem essa leitura aqui. Faça essa leitura, irmã, ela é importantíssima para você e acompanhar a lição. Então vamos ler o 2 Reis capítulo 11, do versículo 1 até o 3. Vendo, pois, Atália, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Por que eu parei para explicar sobre a descendência de Davi, antes de entrar no texto? Para vocês entenderem do que eu estava falando. Essa descendência real está ligada à descendência de Davi, que ainda... do Jesus, que ainda iria nascer, mas a promessa estava sobre Judá. Mas Jeoseba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs, a ele e a sua ama, na recâmara, e o escondeu de Atália, e assim não o mataram. E Jeoseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre a terra. Atália ou Atalia. 2 Reis 12, no 7º ano de Jeú, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Zíbia de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. A respeito de outros reis que fizeram bem o que era aos olhos do Senhor, nós vamos ouvir dizer que eles foram todos os dias da sua vida assim. No caso de Joás, tem um apêndice. Ele só fez o que era bom aos olhos do Senhor, enquanto Joiada, aquele sacerdote lá, que escondeu ele no templo, viveu, tá? Então, Jeoseba teve escondido na casa do Senhor 6 anos. Esse também nós entendemos que seja o tempo que Atália reinou sobre o povo, sobre a terra. Vamos à nossa introdução. E nós percebemos aqui, irmãs, que enquanto Joás seguiu os passos do sumo sacerdote Joiada e fez o que era reto diante do Senhor, ele fez o que era reto diante do Senhor. O que ele fez, Osana? Ele eliminou o baalismo, que eram os deuses de Baal, renovou a aliança e restaurou o culto a Yahvé, a Jeová, reparou o templo,
do Senhor, porque o templo estava destruído. Tudo isso ele fez enquanto ele caminhava com Joiada. Todavia, depois da morte desse sacerdote, o que acontece? Joás se deixou seduzir pelos príncipes do povo e ele mergulhou na impiedade com que seus pais e seus avós, sua ascendência do norte, a maneira como eles viviam e desagradavam a Deus. Então vamos à nossa introdução. Com apenas 7 anos de idade, Joás começou a reinar. E como era muito jovem, recebia orientações e conselhos do sacerdote Joiada. Durante os anos em que foi orientado, teve um brilhante reinado e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Porém, como as suas convicções sobre Deus não eram suficientemente fortes, após a morte de Joiada, Joás deixou-se influenciar por maus conselhos que o fizeram Judá retornar à idolatria. Então Judá passa um grande período adorando e exaltando o Senhor, agradando a Deus. Judá vive esse período, o reino do sul, Judá e Benjamim. Com a morte de Josafá, com a morte de Acasias, essas alianças que Josafá fez no final do seu reinado não foram boas, deixando seu filho casar com a linhagem de Acabe, que era um rei que tinha desagradado a Deus até o final. E aí veio a resposta. Tudo que nós temos que tomar cuidado, e nós já falamos isso em outra aula desse trimestre mesmo, irmãs, é em quem buscamos conselhos e com quem andamos, diz muito bem como nós vamos terminar. Tem um ditado aí fora no mundo que diz assim que diz-me com quem andas e direi quem tu és. Nós já vimos pessoas morrerem porque eram boas pessoas, tinha boa índole, bom caráter, mas um dia resolveu sair de casa com uma pessoa que era totalmente o oposto disso tudo. E porque alguém veio em busca do mal, aquele que era bom morreu junto. Então, nós temos que preocupar com a nossa vida. Ah, irmã Osana, mas eu sou crente, mas eu não sou obrigada a andar só com crente, não. Não, você não é obrigada a andar só com crente, não. Mas você tem que saber muito bem se aquilo que você está ouvindo, se aquela roda que você está sentado, se está edificando a sua vida em alguma coisa. Porque o perigo de você ser levado por isso que o salmista diz assim, bem-aventurado é o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho do pecador. A minha missão é falar de Jesus, anunciar o evangelho de Jesus, pregar para todos aqueles que querem receber a Cristo sejam salvos. Mas que comunhão há entre as trevas e a luz? Amós 3,3 diz, andarão dois juntos se não tiverem de acordo? Se está andando junto é porque alguém está concordando ali. Se tem alguém concordando com você para vir para a igreja, ótimo. Mas se você está concordando com alguém para andar por caminhos tortuosos que não exaltam a Deus, está errado. Preste atenção nas suas companhias e nos conselhos que vocês andam ouvindo. Principalmente as irmãs que têm filhos, que têm maridos, que às vezes estão no trabalho e dá uma vontade de falar alguma coisa que está acontecendo em casa e começa a ouvir aqueles conselhos atravessados, né? Que não estão de acordo com a palavra. Porque estudar a palavra, entender o que o Espírito Santo quer dizer, nós temos dificuldade. Mas dar ouvido para quem não conhece a Deus, não teme o Senhor, é a coisa mais fácil que nós fazemos. E esse é o perigo, que nós vamos ver o final disso tudo aqui na vida de Joás. Primeiro tópico diz assim, o livramento de Joás. E os primeiros subtópicos fala as tramas reais. Isso aqui é quase um filme, né? Aliás, que deve dar uma boa novela da Record. O livro de 1ª e 2ª Reis deve dar uma boa novela para a Record. Outra coisa que eu queria dizer para vocês. Muitos desses textos aqui nós vimos mesmo nas novelas. Mas cuidado com a interpretação que eles fazem do texto e a maneira como eles colocam. Nem tudo que eles estão dizendo ali é o que está escrito na Bíblia. Se nós não conhecemos Bíblia, nós engolimos aquilo ali. Cuidado. As tramas reais. Tanto em Israel quanto em Judá existiam acirradas disputas pelo poder envolvendo interesses políticos e econômicos. Salomão diz que não existe nada novo embaixo do céu ou em cima da terra. Tudo já aconteceu. Então, tudo isso que nós vemos acontecendo hoje, no pleno século XXI, é tudo mesmo que já aconteceu há anos atrás e continua acontecendo, vai perpetuando isso.
A casa real de Judá havia se aparentado com a casa real de Israel, e eu já expliquei isso, através de Atália, neta de Acabe, e Jezabel. Olha que linhagem bacana dessa senhora. Atália se casou com Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Quando Jeorão foi assassinado por Jeú, Atália usurpou o trono e começou a reinar em seu lugar. Então essa mulher, ela já tinha uma índole ruim. Já estava no DNA dela que ela não temia a Deus e que se ela pudesse, ela faria qualquer coisa para estar no poder. Tem gente que é assim. Tem gente que faz qualquer coisa para estar no palácio, para se servir da realeza, do poder, né? Nós não somos um país que temos realeza, mas nós temos poder. E nós sabemos das corrupções e dos bastidores de como tudo isso é muito podre para se estar aonde quer chegar. Tem gente que não entra pela porta de jeito nenhum, a vida toda só vai entrar pela janela. O problema de estar no palácio, muito perto do rei, é que quando cabeças começam a rolar, a sua tem a probabilidade de ser uma das primeiras a cair. Quando o Senhor nos estabelece para alguma coisa, quando o Senhor nos chama para uma obra, irmãs, e agora eu estou falando no âmbito da igreja, nós não precisamos pular janela, nós não precisamos arrebentar porta. Se o pastor não me der a oportunidade, nunca mais eu volto da igreja. Se você tem um chamado e tem convicção desse chamado, creia, o Senhor vai abrir a porta para que você faça aquilo que Ele tem te chamado para fazer. Porque muita gente foge do chamado do Senhor e quer fazer aquilo que acha que foi chamado. Um outro extremo que nós temos são pessoas que são chamadas, que o Senhor coloca para poder fazer e a pessoa vai embora e fala, não quero atender esse chamado. Deus me perdoe, mas eu não vou fazer isso, eu tenho medo. Então a Bíblia diz assim que o Senhor não se agrada dos medrosos e covardes. Se o Senhor te chamou, te capacitou, te deu uma ordem para fazer, faça. Porque o Senhor vai te honrar naquilo que Ele te chamou para fazer. Mas se Ele não te chamou para fazer, não arrebente a porta, não pule a janela, porque o perigo de você ser envergonhado é grande. Então Atália, ela usurpou o trono e começou a reinar. Esse período dela de reinado, normalmente, quando nós lemos sobre os reis, vem dizendo, e reinou 5 anos, e reinou 40 anos. O texto, inclusive, diz que quando Jeú começou, no 7º ano de Jeú, lá no Reino do Norte, Joás começa a reinar aqui, e reina 40 anos. Mas sobre Atália, ninguém que relata sobre o texto de Reis ou de Crônicas diz claramente quanto tempo foi que ela reinou. Nós sabemos que foram 6 anos que Joás ficou escondido, e aí nós pressupomos que foi o tempo que ela reinou. Segundo subtópico, a coragem do sacerdote Joiada. Atália herdara a perversidade de Acabe e Jezabel. Mais um parênteses aqui, irmãs. Filhos são discípulos dos pais. A gente usa um termo, um ditado dizendo que o exemplo ele arrasta. Se o seu filho te vê de joelho dobrado, orando, e você convida ele para orar com você, mesmo desde pequenininho, ele vai criar o hábito de orar. Se você se assenta à mesa para almoçar e tem o hábito de elevar ao Senhor uma oração antes do almoço, antes do jantar, na hora do lanche, quando essa criança, na medida que ela for crescendo, ela vai ter o hábito de chegar, sentar e orar antes de comer qualquer coisa. Isso pode livrar ele, inclusive, de um envenenamento. As suas reações em casa, as suas ações em casa, vai refletir em quem seu filho é na rua. Com raríssimas exceções. Tem exceções? Tem exceções. Tem pais que são maravilhosos, ensinam os filhos no bom caminho, deixam exemplo, são homens íntegros, mulheres íntegras, capazes, que cuidam de agradar o Senhor, e os filhos se desviam. Mas por onde andar, em algum momento ele vai dar testemunho daquilo que o pai e a mãe ensinou. Por mais que ele esteja em conflito com aquilo que ele aprendeu em casa. Aquilo que ele foi ensinado, ele vai levar com ele. Então, o que foi que a Atália trouxe? A Atália
ela trouxe no DNA dela a perversidade de Acabe e Jezabel. E nós precisamos cuidar com os exemplos que nós damos dentro de casa. Falar mal dos irmãos, falar mal da igreja, criticar o pastor, zombar das pessoas. Tudo isso seu filho vai aprendendo a fazer. E aí depois não tem como você correr atrás não, até você ser envergonhado em público, porque ele pode soltar qualquer coisa no meio de todo mundo e te envergonhar. Vamos lá. Para se assentar no trono, ela matou todos os membros da família real, incluindo seus próprios netos. Olha a maldade dessa mulher. Mas o plano de Atalha aqui era um plano de Satanás, irmãs. Por quê? Porque se de um lado nós tínhamos a descendência de Acabe e Jezabel, do outro estava a linhagem que o Senhor prometeu a Davi, que haveria uma luz em Jerusalém. E essa descendência era a descendência que chegaria até o nascimento de Jesus. Então não era simplesmente a perversidade de Atalha. Havia um plano de Satanás para impedir que essa descendência prosperasse. Mas Deus, em sua infinita magnitude, conhecimento prévio do que vai acontecer, Ele já coloca no coração de um homem que temia ele, Joiada, a intenção de salvar Joás. Quando ele viu a casa caindo, todo mundo morrendo, inclusive os netos, ele interfere. Então o texto diz aqui, apenas Joás, filho de Acasias, escapou. Providência de Deus, tá, irmãs? Ele tinha 1 ano de idade, 12 meses essa criança. E foi escondido em uma sala por sua tia Jeoseba, esposa do sacerdote Joiada. E lá ficou durante 6 anos. Jeoseba, ela era filha de Jeorão. Mas você entende a diferença de uma para outra? A diferença era o lugar que Jeoseba estava, com quem Jeoseba estava. Ela era esposa de Joiada, o sacerdote do templo do Senhor. Então, a maneira como ela cresceu e como ela foi ensinada, e o marido dela, como orientava ela, havia temor no coração dessa mulher e ela olhou para essa criança e falou, vou salvar meu sobrinho. Esse aqui não vai morrer não. Nesse período, Joiada preparou Joás para assumir o trono e lhe ensinou as leis mosaicas. E aí nós paramos para pensar quantos livramentos o Senhor nos dá no dia a dia. Quando eu digo para você, irmã, conte uma bênção, lá no grupo das irmãs, conte um testemunho aqui para edificar a fé das irmãs. Às vezes nós retemos e dizemos, não estou vendo acontecer nada. Mas minha irmã, quantos livramentos o Senhor nos dá? Nós só sabemos que é um livramento e contamos quando o livramento, quando nós estamos atravessando a avenida e o carro freia de repente em cima de nós. E nós nem vimos de onde ele saiu, nós falamos, nossa, Deus me deu um livramento. Deus me deu um livramento quando o carro estava em movimento, a porta abriu e eu não me machuquei, caí e não me machuquei. Que grande livramento. Mas irmãs, pense nos pequenos livramentos que o Senhor te dá. Por isso que nós precisamos ser agradecidos ao Senhor todos os dias. Por quê? Porque durante o dia, 24 horas, o Senhor está nos dando livramentos. Ele está cuidando das nossas vidas. E aí, o que chama atenção a respeito de Joiada é que ele começa a ensinar Joás no caminho do Senhor, na adoração ao Senhor no templo. Tem 2 coisas aqui que eu quero destacar para vocês. Primeiro, esse menino, durante 6 anos, ele não foi encontrado por Atalha. Osana, mas é impossível você viver num reino, está todo mundo ali. Uma criança que anda para lá e para cá, não ser encontrada por essa rainha. Irmãs, deixa eu dizer para vocês uma coisa. Tem gente que o melhor lugar para ele se esconder é na mão do Senhor. Quando o Davi peca, Deus fala com ele, você quer que eu cobre esse pecado com o povo
Ou você quer que eu cobre em você? Ele escolheu que fosse nele. O melhor lugar para nós estarmos escondidos é nós e Deus. Que seja entre eu e Deus, que seja entre você e Deus. A casa de Deus é o seu refúgio. A casa de Deus é seu hospital. A casa de Deus é onde você vai estar melhor guardado. Guardado de tudo, irmãs. De tudo. Joás estava ali guardado por quê? Porque aquela rainha, ela não temia ao Senhor. Então ela não tinha nada que fazer lá no templo. Ela não estava se preocupando se tinha comida no templo, se tinha água no templo, se estavam chegando as ofertas para adorar a Deus. Ela não queria saber. Ela não tinha preocupação de ir lá. Então o que ela faz? Ela nem pensa que sobrou alguém. Ela achou que todo mundo tinha morrido. Mas Joiada, ele esconde esse menino lá. E ele não só esconde esse menino lá, ele orienta esse menino. E é importantíssimo isso. Por quê? Porque nós temos o hábito de queimar etapas na nossa vida. O Senhor tem um tempo de preparo. O Senhor quer nos esconder por um tempo debaixo das suas mãos, guardadinho aqui, antes de nos levar aonde Ele quer nos levar, porque nós estamos passando pelo processo, mas nós queremos queimar etapa. Eu já estou pronta, por que eu não participo disso? Eu já estou pronta para ser líder das mulheres, por que eu não posso ser líder das mulheres? Eu já estou na igreja, por que eu não posso cantar? Mas você já parou para prestar atenção que tem um processo? E que aquele tempo que você está ali guardadinha no Senhor, o Senhor está preparando você para aquilo que Ele quer que você faça? O pastor não me vê para me mandar para as missões. Eu estou pronta para ir para as missões, sim, mas o Senhor está te guardando aqui das atalhas que existem no mundo. Para quê? Para que na hora certa você seja o canal de bênção que o Senhor quer que você seja. Então não queime etapa na sua vida, não queime etapa no seu ministério. Se você acha que a sua promoção no trabalho está demorando, ore e confie no Senhor. Se prepare cada dia mais. Por quê? Porque se você queimar a etapa, lá na frente vai ser grande a sua decepção. Uma vez eu fui convidada para mudar de fase, de cargo no meu trabalho, de ser promovida. Me fizeram um convite para eu ser promovida, eu tinha 7 meses de empresa. E aí quando me chamaram para conversar e falaram, olha, nós temos essa função para você, a pessoa que nós vimos que vai atender a demanda é você, e você pode vir, você quer vir fazer parte desse departamento? Eu falei, eu vou orar primeiro, posso? Aí eles olharam para mim, como crentes que são, eles entenderam a minha colocação, mas de toda forma alguém deve ter pensado assim, pelo amor de Deus, eu estou promovendo a moça e ela está me falando que vai orar. Mas sabe por que eu fui orar, irmãs? Eu expliquei para eles. Eu falei, olha, por que eu vou orar? Porque essa é uma porta muito boa que está sendo oferecida. Mas se não for tempo do Senhor, e se não for da vontade de Deus que eu mude agora de posto dentro da empresa, daqui 1 mês eu serei demitida e vou ficar com uma mão na frente e outra atrás. Mas se for do Senhor essa porta que está sendo aberta por vocês, e eu agradeço, eu vou ficar enquanto precisar, enquanto Deus quiser que eu esteja aqui. E aí eu orei, eles me deram 2 semanas, eu orei, o Senhor me disse sim, eu cheguei para eles e falei, eu vou aceitar. Eu fiquei lá 2 anos e meio nessa função, saí de lá para vir para Brasília. Então nós temos que entender que tem um processo, não é porque eu estou vendo a porta aberta e ela é muito brilhosa, chama muita atenção e está pronta para mim, que quer dizer que é a vontade de Deus para mim nesse tempo. Então, no tempo de preparo de Joás, Joiada esconde ele, prepara ele e ele começa a reinar. Terceiro subtópico, a estratégia bem-sucedida. Quando Joás completou 7 anos, Joiada armou uma estratégia para empostar o legítimo rei. Combinou com os capitães da guarda e no dia do planejado por eles, destituíram Atalha do trono e proclamaram Joás como rei. Tempo, irmãs, tempo. Com certeza o reinado dessa mulher aqui foi horrível. Se ela foi capaz de matar os netos, você imagina como que essa mulher reinou sobre o povo. Então o tempo que eles ganharam, preparando Joás e preparando o terreno para destituir ela do rei.
Joiada naturalmente passou a ser corregente com Joás, pois este não tinha condições de reinar por ainda ser criança. Então ele era um tutor de Joás e ele é quem orientava Joás. O sacerdote, como um homem temente a Deus, destruiu os sacerdotes de Baal e conclamou o povo para remover do seu templo, despedaçar imagens e altares e refazer a aliança com Deus. Muitas vezes nós temos dificuldades para falar com alguém a respeito da idolatria. Idolatria de pessoas, idolatria de bens, idolatria a ideologias. Nós temos dificuldade, temos receio de falar sobre isso. Mas quando a autoridade do Senhor está sobre a nossa vida, nós estamos na direção do Senhor, nós destituímos tudo aquilo que não agrada a Deus. Nós vamos ter a autoridade do Senhor para chegar para a pessoa e falar, olha, não faça isso, que isso é prejuízo para a sua vida. Existe um Deus todo-poderoso que pode agir em seu favor. Você está buscando sobreviver, você está buscando resposta em lugares que você não vai ter resposta. Mas Deus é um Deus todo-poderoso que pode te dar o livramento que você precisa, abrir a porta que você precisa. Joiada fez isso. Ele destruiu tudo aquilo que desagradava a Deus, que adorava Baal, e instituiu um povo, no meio do povo, uma adoração ao Deus verdadeiro. E Deus, Ele sempre dá capacidade para alguém nos ajudar. Você fala, irmã, mas eu sou igual esse menino aí, tinha 7 anos, era uma criança. Eu ainda estou começando na fé, eu não conheço nada, como que eu faço isso? Eu fico com vergonha, eu fico tímida. Mas, irmãs, Deus vai ter sempre alguém capacitado do seu lado, como tinha Joiada, para fazer você caminhar e fazer aquilo que agrada ao Senhor. Presta atenção em quem está à sua volta. Irmãs, o meu desejo é que cada uma de vocês aqui se levantassem como professoras de escola dominical. O meu empenho, quando eu sento aqui para ministrar essa aula, é que você seja uma professora de escola dominical, que você seja uma palestrante para mulheres, que você seja uma líder de mulheres dentro dessa casa e em outras igrejas, se você se mudar daqui. E acredite, o meu prazer é ver você se despontando em fazer a vontade e a obra de Deus. A mesma coisa quando vocês tiverem oportunidade lá na frente, de ter alguém trabalhando com vocês que desponte, que dê frutos, que apresente um bom trabalho, não mate esta pessoa. Entenda que Deus coloca pessoas capacitadas do nosso lado para nos ajudar e para que possa também crescer e dar frutos na obra do Senhor. Tem gente que tem um ciúme danado do cargo que tem na igreja, irmãs. Tem gente que se canta aqui no altar e levanta uma outra irmã que canta, já fica de bico com a outra porque a outra está cantando. Ah, mas está todo mundo elogiando a irmã que chegou ontem na igreja e começou a cantar. Minha irmã, a irmã faz isso, eu também faço, agora ela está fazendo junto comigo. Irmã, entenda, há trabalho pronto para todas nós fazermos na seara do Senhor. Eu não preciso ter ciúme de ninguém. Outro dia eu disse para a Giane uma coisa que eu aprendi com ela. Não porque eu tivesse ciúme, mas é porque eu tinha o hábito de agregar tudo que eu tinha que fazer, era só eu que tomava conta, preocupada que se desse alguma coisa errada, a responsabilidade era minha. Quando eu cheguei aqui na ADET, eu aprendi com Giane o seguinte, distribuir função. A líder é ela, mas ela distribui para todo mundo fazer, cada uma faz um pouquinho, no final todo mundo participa e todo mundo adora ao Senhor. Então Joás, ele tem em Joiada um espelho, um homem que orienta ele. E na medida que ele cresce, ele vai sendo orientado por esse homem e o reino dele vai prosperando. Por quê? Porque Deus colocou alguém que tinha capacidade para poder fazer do lado dele, para orientá-lo. Então a síntese do nosso tópico 1 é: há momentos em que o perigo nos cerca sem que os percebamos. São nessas horas que o Senhor intervém nos concedendo escape e proteção. Nosso segundo tópico fala o reinado de Joás e a reparação do templo. A arrecadação para reparar o templo. O reinado de Joás foi muito próspero enquanto Joiada o aconselhava, 2 Reis capítulo 12, versículo 2. Como a adoração a Baal havia sido muito incentivada pelos reis anteriores,
nenhuma manutenção fora feita no templo do Senhor, e por isso ele estava em condições precárias. Logo, Joás incentivou o povo e os sacerdotes a arrecadarem ofertas para a manutenção do templo. Essa religião de Baal, introduzida por Atália, havia ocasionado, nesses 6 anos que ela ficou no poder, havia ocasionado uma série de negligência em relação aos serviços e à adoração no templo do Deus Todo-Poderoso. E a rainha, de fato, ela era responsável por uma considerável destruição do ambiente. Ela não adorava o Deus verdadeiro. Então ela não tinha intenção nenhuma de preservar aquilo ali. E pelo confisco das ofertas destinadas a Deus, ela reverteu para a casa de Baal. Até o que o povo entregava para o templo do Senhor, ela ia lá e puxava tudo para o templo de Baal. Pensa na situação dessa mulher. Esses irmãos começam a entregar suas ofertas para que o templo fosse restaurado. Havia prosperidade agora no templo. E entenda, irmãos, prosperidade é a ausência de necessidade. E a palavra diz em Provérbios 10, 22, vamos ler aqui? Provérbios, está bem depois de Salmos, se você ainda não encontrou, não tem essa habilidade toda, está depois de Salmos, Salmos é no meio da Bíblia, aí você fica fácil de achar. Provérbios 10, 22 diz assim: a bênção do Senhor é quem enriquece e Ele não acrescenta dores. Então Deus estava abençoando essa oferta que estava sendo entregue. E Joás, ele confia aos sacerdotes a tarefa de reparar esse templo. E os recursos destinados aos sacerdotes, que é o segundo tópico que nós vamos falar agora, e a manutenção do templo normalmente provinha de 3 origens, tá? O dinheiro daquele que passa, isto é, o dinheiro da análise do censo que era feito entre o povo de Israel, o dinheiro de cada uma das pessoas, aquelas almas boas, de redenção, que eles entregavam, e o dinheiro que trouxer cada um voluntariamente, as ofertas espontâneas, né? Então, o nosso segundo tópico diz assim: a fidelidade dos tesoureiros, porque essa oferta era entregue. Um detalhe muito importante nessa arrecadação foi a fidelidade com que os sacerdotes e tesoureiros reais administravam o dinheiro. Numa época como hoje, esse exemplo dos funcionários de Joás é um importante modelo a ser seguido para desfrutarmos das bênçãos do Senhor. É um exemplo a ser seguido, sim, porque tem pessoas que, mesmo tendo toda uma aparência de bondade, mesmo tendo toda uma aparência de que está cuidando, na verdade não está. E isso não é só hoje, não. Nós temos um exemplo bíblico, Osana? Temos. Nós temos um exemplo bíblico em João. Vá lá depois de Mateus. Encontre João, capítulo 12, numa passagem muito conhecida, quando a mulher está lavando os pés de Jesus com um óleo muito caro. João capítulo 12, versículos 5 e 6. E Judas está entre os que acompanham a cena. E olha o que ele disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Então ele era quem cuidava do dinheiro, assim como os tesoureiros aqui de Joás. Mas olha que diferença de índole. Se Judas, andando com Jesus, tinha coragem de pegar o dinheiro que era doado ali, que ele carregava na bolsa, ele pegava esse dinheiro e depois ele roubava esse dinheiro para ele, entregar Jesus por 30 moedas de ouro era o mínimo que ele podia fazer. E faz parte da índole dele. Os tesoureiros aqui de Joás, eles eram fiéis, cuidavam para que o dinheiro fosse mantido no templo e fizesse a reparação do templo, diferente de Atália, que fazia o quê? Que roubava esse dinheiro para manter o templo de Baal. Nosso terceiro subtópico diz assim: fidelidade é um atributo que enobrece.
Não importa a quantia que está sendo administrada, Deus jamais se agradará de qualquer subtração de valores financeiros ou vantagens pessoais. E a palavra de Deus incentiva a prática da fidelidade. Olha o que Provérbios diz aqui no texto mesmo. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. A fidelidade enobrece a alma e traz respeito a quem a pratica. Olha esse texto de Lucas, capítulo 16 e versículo 10. Capítulo 16 de Lucas e versículo 10. Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Se eu não consigo ser fiel a Deus no pouco, como que eu vou ser fiel no muito? Judas, se ele conseguia roubar dessa bolsa que ele carregava, que era para o sustento deles mesmos, qual que era a grande diferença? Qual que era a surpresa de saber que ele venderia Jesus por 30 moedas de ouro? Nós temos que nos preocupar com a fidelidade ao Senhor. Você é ofertante da casa do Senhor, você é dizimista. A palavra diz assim que se nós formos fiéis formos fiéis ao Senhor nos dízimos e nas ofertas, nós podemos fazer prova do Senhor. Quantas pessoas eu conheço que têm um salário bem menor do que outros, que se você fizer uma equiparação, você fala, como que esse irmão sobrevive com esse salário? Mas ele é próspero. Ele consegue fazer tudo o que ele precisa fazer com o salário que ele tem, que um outro que ganha 10 vezes mais do que ele não consegue. Por quê? Porque ele consegue ser fiel ao Senhor no pouco que ele tem e o Senhor prospera ele. E eu já disse aqui no item anterior que prosperidade é ausência de necessidade. O Senhor não vai deixar faltar na sua casa enquanto você se manter fiel a Ele. Então a síntese do nosso tópico 2 é: aqueles que administram os bens destinados para a obra de Deus devem fazê-lo com dedicação, verdade e amor. Nós somos mordomos de tudo que o Senhor nos deu, nada é nosso. A minha casa não é minha, o meu carro não é meu, os objetos que eu tenho dentro de casa, o meu trabalho, a igreja, nada disso é meu. Eu sou mordomo, eu estou administrando aquilo que o Senhor me deu, inclusive o meu corpo, que é templo do Espírito Santo, e eu também sou mordomo do meu corpo. Então tudo que o Senhor te deu, seja bom administrador daquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Você vai prestar conta disso. Nosso terceiro e último tópico diz a conspiração contra Joás. O declínio do reinado é o primeiro subtópico. A história de Joás nos revela que ele não tinha firmeza em suas convicções e se deixava levar facilmente por qualquer sugestão, segundo a Crônicas, capítulo 24 e 17. Por isso que eu li para você, pedi para você, leia Crônicas, segundo a Crônicas, a partir do capítulo 22, 23 e 24, que você vai entender melhor essa história de Joás. Quando o sacerdote Joiada morreu, o rei não conseguiu manter-se inteiramente fiel ao Senhor, passou a adorar ídolos e a confiar em suas próprias forças. O capítulo 3 de Provérbios que nós lemos no nosso texto áureo, ele tem um complemento no versículo 5 que eu quero ler com vocês antes de nós continuarmos aqui. Leia lá Provérbios 3, os versículos 5 e 6, que vem logo depois do texto áureo. Olha o que diz lá. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Tem pessoas que enquanto está andando com o crente, ele é crente. Glória a Deus, aleluia, língua estranha, relampeia, sapateia, fala em mistério, entrega profecia, enquanto está andando com o crente. Daqui a 2 semanas, se ele faz amizade com o ímpio e começa a andar com o ímpio, ele já começa a falar na linguagem do ímpio, já usa as gírias, já ouve as músicas e esquece até que um dia falou em línguas estranhas. Joiada é esse rapaz aqui, é essa pessoa. Enquanto ele andava com Joiada, tudo aquilo que ele aprendeu, ele executou, ele não absorveu. Mas enquanto ele estava executando, Deus estava agradando e operando.
Só que assim que Joiada morre, e aí ele vai conviver com o povo do palácio diretamente, ele não deixou que a palavra penetrasse no coração dele. E aí quando você não tem a palavra ardendo no seu coração, é muito fácil você sentar na roda dos escarnecedores e seguir os escarnecedores. Às vezes a gente fala assim, gente, mas aquela pessoa quando ia na igreja, você lembra como Deus usava aquela mulher com tanto poder, ela entregava profecia na igreja, tinha uma palavra que cortava a gente no meio, que você saía do culto chorando com a palavra daquela mulher, daquele homem. E hoje, olha a situação que a pessoa está vivendo. Por quê? Porque se deteve no caminho do pecador. Porque se assentou na roda do escarnecedor. E estou citando o Salmo 1, a respeito de sentar na roda do escarnecedor, deter no caminho do pecador. Olha, vamos ler o Salmo 1? Como que ele começa? Salmo 1, versículo 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas o primeiro item, o salmista diz, não anda segundo o conselho dos ímpios. Por que Joás entra para o caminho da desobediência? Porque ele começa a ouvir o conselho dos ímpios. As más decisões de Joás e sua desobediência resultaram na falta de prosperidade do reino. Então aquilo que estava crescendo, que estava abundando, que o Senhor estava provendo, começa a deteriorar, começa a cair. Na perda de sua confiança em Deus e mais tarde na conspiração de assassinato contra ele. Lá em 2 Crônicas, capítulo 24, você vai entender exatamente como eles fizeram para matar Joás. Por isso que eu estou dizendo, leia Crônicas. Essa é uma tragédia, essa é uma trágica consequência da desobediência. Perder a confiança em Deus por causa de uma consciência contaminada. Esse é o perigo que nós temos de hoje, estar muito bem na igreja e amanhã, por causa das más companhias, as más conversações que corrompem os bons costumes, nós entramos pelo caminho da desobediência e perdemos tudo que Deus tem para nos dar, inclusive a salvação. Quando conhecemos bem os caminhos do Senhor e entramos pelo caminho tortuoso, o da apostasia, a consequência trágica é inevitável, é morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e não adianta eu dizer outra coisa para você. Se você está dando ouvido a quem não deveria, se você está andando em companhias que não deveria, se você está buscando conselho com gente que não tem compromisso com o Senhor, o salário do pecado é a morte. O final dessa história não é boa. E o segundo subtópico fala sobre isso, conspiração e morte no reino. A idolatria de Joás teve início após a morte do sacerdote Joiada. O rei, em vez de seguir tudo que o sacerdote lhe ensinara, passou a tomar conselhos com os príncipes de Judá. Abandonou o Senhor e se voltou aos ídolos. Sua capacidade de discernir estava tão prejudicada que, ao ser repreendido por Zacarias, filho de Joiada, o matou. E olha que coisa séria aqui. O cuidado que nós temos que ter quando estamos na presença do Senhor, irmãs, é de aprendermos do Senhor, guardar no nosso coração a palavra do Senhor e colocar em processo na nossa vida. Porque a palavra diz assim, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Eu posso falar 24 horas do Senhor para você, mas se na sua mente, no seu coração não houver temor a Deus, quando eu sair de perto de você, você vai praticar tudo aquilo que você quer praticar, porque está no seu coração praticar. Quando eu guardo a palavra do Senhor no meu coração me lembra que eu não posso pecar contra Ele. O temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, arde em mim, e eu não quero pecar contra o Senhor, não vou. Independente de A ou B, quem quer que seja que me fale assim, vamos por aqui, eu falo, eu não vou. Porque há um temor no meu coração. Não havia temor no coração de Joás. Ele andou com Joiada, ele viu como Deus honrava Joiada, mas no coração dele não havia temor. Deus só fez vir à existência aquilo que já estava guardado no coração de Joás. Aquilo que já era a consciência dele. Tem gente que se veste como nós, se parece conosco, mas não tem um coração como o nosso. Na primeira oportunidade que ele tiver de revelar quem ele realmente é, você vai ver a máscara cair. Quer um exemplo disso?
o texto de Jó, primeiro capítulo de Jó. Quando você lê o primeiro capítulo de Jó, o versículo 1, não, um pouco mais à frente de Jó, olha o versículo 9. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Osana, o que é isso? Quem são os filhos de Deus? Os anjos vieram se apresentar diante de Deus. Sim. Satanás veio entre eles. Veio. E eles não viram que era Satanás. Ele era anjo de luz. Ele não deixou de ser. E ele transfigura e mantém a aparência dele. Então, entre todos, ele parecia que ele era de todos. Mas a essência dele era de Satanás, era maligna, era aquela que se rebelou. E só quem conhece ele profundamente, que é Deus, quando os filhos de Deus se apresentaram, Deus viu que Satanás estava ali entre eles. Você está entendendo, irmã? Todo mundo tem a mesma aparência, todo mundo parece cultuar ao mesmo Deus, todo mundo parece estar entregando a mesma oferta, mas só Deus conhece a essência do homem. Então Joás, ele acompanhava Joiada fazendo tudo aquilo, mas Deus conhecia a essência dele. E quando Joiada morre, a essência de Joás vem à tona. E infelizmente foi para a perdição dele. O rei, em vez de seguir tudo que o sacerdote lhe ensinara, passou a tomar conselho com os príncipes de Judá. Abandonou o Senhor e se voltou aos ídolos. Sua capacidade de discernir estava tão prejudicada que, ao ser repreendido por Zacarias, filho de Joiada, o matou. 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 20 e 21. Ontem, lendo esse texto, eu fiquei assim, meu Deus do céu. Ele pega Zacarias, que era filho de Joiada, que é o homem que criou ele, que manteve ele escondido, e só porque Zacarias, da parte de Deus, falou que era verdade, ele manda matar Zacarias. Só que Deus não dorme, tá? Nós podemos até matar o profeta, para agradar a nossa carne e para continuar fazendo o que nós queremos, mas Deus não dorme. O juízo de Deus veio até Joás através do exército sírio, que pelejou contra ele. Após a batalha, ferido, os próprios servos de Joás conspiram contra ele e o matam em sua cama. Leia lá 2 Crônicas, capítulo 24. Então, aquilo que ele fez com o filho do homem que o guardou por 6 anos, que ajudou para que o reino dele fosse próspero, ele mata Zacarias. Mas Deus, que é justo e verdadeiro, não dorme. Ele permite que os sírios ataquem a Joás. Viram Joás. E ele é morto por aqueles que deveriam defendê-lo, por aqueles que deveriam guardá-lo. O perigo das companhias, não é? Quão perigoso é abandonar os bons conselhos do céu para buscar os maus conselhos terrenos. Não podemos deixar de discernir as coisas do Espírito, pois a palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, nós discernimos aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Síntese do tópico 3, a desobediência a Deus e a confiança na força do próprio braço nos levam a escolhas ruins que afetam o destino das nossas vidas. Então, quando nós paramos para ver as razões da conspiração contra Joás, por isso que eu pedi para vocês lerem o capítulo 24 de 2 Crônicas, é porque ele havia contrariado os interesses da religião quando se voltou para o culto a Baal. E para não ser contestado por isso, quando Zacarias vai falar com ele, ele mata Zacarias. Então nós precisamos lembrar que a desobediência a Deus e essa confiança que nós achamos que nós podemos fazer tudo de nossa própria vontade, do nosso próprio braço, elas afetam a nossa vida. Como nós começamos, como nós vamos terminar. Essa trajetória entre o início da linha e o final da linha, nós temos que pensar bem de que maneira que nós queremos chegar no final. Se nós queremos chegar vencedores ou se nós queremos chegar mortos na mão daqueles que deveriam estar nos acolhendo, nos ajudando. Nossa conclusão: Joás foi levado ao trono por uma ação divina organizada pelo sacerdote Joiada. No início de seu reinado, ele reparou o templo e mandou construir vários artefatos para o ofício sagrado.
Porém, após a morte do sacerdote Joiada, começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Passou a adorar ídolos e perdeu completamente a noção de justiça ao mandar assassinar o profeta Zacarias. Seu reino entrou em decadência e ele acabou assassinado por 2 de seus servos. Como nós queremos terminar a nossa história? Como nós queremos terminar o nosso ministério? De que maneira nós vamos nos apresentar diante do Senhor? Nós somos só mais um na multidão, parecendo que estamos ali servindo a Deus, ou nós estamos servindo a Deus de verdade? Nós estamos fazendo de conta que adoramos a Deus aqui, e lá fora nós fazemos outras coisas que desagradam a Deus, prontos para ser levados pelo diabo? Ou nós estamos nos preparando para entrar no céu com o coração, com inteireza de verdade no nosso coração, com um coração que teme ao Senhor e adora a Deus? Reflita sobre isso. Vamos orar para encerrar nossa aula? Senhor, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem nos dado e te agradecemos por essa oportunidade. Que haja, Deus, temor em nosso coração e que nós possamos guardar cada dia a tua palavra para não pecar contra ti, Senhor. Tenha misericórdia, livra-nos das ciladas do diabo, Jesus, e nos fortalece para chegarmos, Senhor, e nos encontrarmos contigo nos céus. No nome de Jesus nós te agradecemos. Amém.